Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este primeiro áudio de uma jornada de descoberta e reflexão sobre a encíclica Amonos, do Papa Francisco. Hoje começamos uma jornada profunda de fé, de reflexão e também de compromisso com o amor e com a reconciliação. Esta palavra, reconciliação, será uma grande chave durante toda a nossa jornada. Por isso, peço-te que a guardes no teu coração. Bom, e para começarmos bem, precisamos de compreender o que é uma encíclica, o que significa o título desta, Dilexit Nos, e porque o Papa sentiu necessidade de escrever esta carta, este documento, no momento da história em que o escreveu. É por aí, é por estas dimensões que hoje vamos passar. Mas antes, e como faremos sempre, começamos com uma pequena oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, que nos amastes até ao fim, abre o nosso coração para compreender a tua palavra. Ensina-nos o que é reconciliar, acolher e amar como tu amas. Que este percurso, que esta jornada nos transforme. Amém. Bom, então, como te disse, vamos começar por entender o que é uma encíclica. As encíclicas começaram como uma espécie de e-mail da Igreja primitiva. O nome vem precisamente da palavra grega para círculo ou circular. Eram cartas importantes do Papa que eram enviadas aos bispos e às igrejas locais, que então as copiavam e enviavam a outros bispos e outras igrejas locais, até que toda a igreja recebesse a mensagem. Como podes imaginar, isto exigia muito esforço. Hoje em dia já não é necessário tal esforço. As encíclicas hoje são publicadas imediatamente no site do Vaticano, em muitos idiomas, para que todos possam ler. Elas estão lá disponíveis de forma gratuita. Todos nós podemos aceder, basta para isso termos uma ligação à internet. Então, escrever encíclicas é um exercício do ofício de ensino do Papa. É através delas o Papa explora diversas questões à luz da fé cristã, com o objetivo de informar a razão humana, pois a forma como vivemos e estruturamos as sociedades levanta muitas questões morais. Portanto, o objetivo é afirmar que a vida em sociedade deve cumprir os requisitos da justiça, fomentando a verdadeira liberdade e afirmando a dignidade humana. Assim, podemos dizer que as encíclicas nos ajudam a compreender melhor como aplicar os ensinamentos da Sagrada Escritura e da tradição católica, especialmente à luz de um determinado tópico. Portanto, como vês, devem ser levadas muito a sério e devem também servir para nos desafiar a crescer como discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Então, esta encíclica, Amonos, é a encíclica do Papa Francisco que fala sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Mostra esse coração como uma fonte inesgotável da qual brota, como diz o Papa Francisco, aquele rio que nunca se esgota, que não passa, que se oferece sempre de novo a quem quer amar. Só o seu amor tornará possível uma nova humanidade. O título, Dilexit Nos, é uma frase simples, mas contém todo o coração do Evangelho. Está baseado na primeira carta de João, que diz no ponto 4:
no número 4, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. Portanto, a escolha deste título não é por acaso. O Papa quer lembrar-nos que tudo começa no amor de Deus. E mais, quer lembrar que esse amor tem o poder de curar, de reconciliar, de refazer aquilo que está quebrado. Mas falaremos melhor disso mais adiante. Em termos de estrutura, a encíclica é formada por 220 parágrafos ou números e está organizada em cinco capítulos que contextualizam a temática desenvolvida, ou seja, o capítulo 1 tem o título de A Importância do Coração, fala-nos sobre o amor de Jesus. Depois, o 2, Gestos e Palavras de Amor, que nos conta sobre o Sagrado Coração. Depois, no 3, Este é o Coração que tanto amou, fala-nos sobre a devoção ao coração de Cristo. O 4, Amor que dá de beber, fala-nos do amor do coração de Jesus como fonte de espiritualidade. E termina com o capítulo 5, Amor por Amor. Durante os próximos áudios, havemos de passar por cada um destes capítulos, não de forma exaustiva, mas para ficarmos cientes do que tratam. Então, agora vamos entender melhor o contexto em que a encíclica foi escrita. Portanto, ela foi publicada em 24 de outubro de 2024 e é a quarta encíclica do Papa Francisco. O Papa escreve esta encíclica, Amonos, num mundo profundamente ferido e polarizado, ou seja, num mundo em que estão a acontecer guerras, violência, desigualdades sociais gritantes, polarizações, agressividade, crises ambientais, crises humanas, crises sociais, perda de sentido de comunidade. Um mundo marcado pelo consumismo, pela cultura do descarte. Um mundo marcado pela velocidade e pela superficialidade. Cada vez mais vemos a humanidade dividida. E quando há divisão, há sofrimento. O Papa percebeu que estamos doentes como sociedade. E por isso ele escreve esta carta como um chamado à reconciliação. Reconciliação com Deus, reconciliação com os outros e reconciliação conosco e também com a criação. Esta é a grande proposta. Mas atenção, reconciliação não é só, ou melhor, não é esquecer ou apagar os conflitos, os problemas. É enfrentá-los com amor, com consciência, com verdade, com seriedade, com responsabilidade e com o desejo sincero de cura. E isso exige coragem e exige fé. O Papa Francisco percebeu que a reconciliação não é uma ideia bonita só, mas é uma urgência evangélica para a humanidade. Ele desejava uma igreja que não condenasse. Ele desejava uma igreja que fosse pura. Uma igreja que não se fechasse em si mesma, mas que sai, que vai ao encontro dos que mais precisam de compaixão. Mais do que nunca, a igreja é chamada a ser instrumento de reconciliação, de diálogo, tanto a nível pessoal quanto social.
Assim, a encíclica Amonos nasce como resposta cristã. O amor é mais forte que o ódio. Somos chamados a ser agentes da reconciliação, a retomar ao amor de Cristo como ponto de partida para curar as feridas do mundo. Trata-se de uma convocação à santidade que se concretiza na misericórdia, no perdão e no compromisso com a paz. Já reparaste que o mundo propõe reconciliação, ou quando fala de reconciliação, faz isso pela força, ou pelo silêncio, ou pelo interesse? O Papa Francisco não. O que ele propôs foi a reconciliação pela graça, pelo perdão e pelo amor incondicional de Deus. Francisco propôs-nos uma visão holística e profundamente evangélica, onde reconciliação não é acomodação, mas conversão, mudança, transformação, que acontece no coração de cada um de nós e que depois extravasa para os ambientes. Assim, a Dilexit Nós, Amonos, é uma proposta de contracultura cristã. Ou seja, este conceito de contracultura do Evangelho é a forma radical e transformadora com que Jesus propõe viver e que frequentemente entra em choque com os valores dominantes do mundo. Ou seja, em vez de seguir a lógica da força, da competição, da vingança ou do sucesso individual, o Evangelho apresenta um caminho de humildade, de serviço, de misericórdia, de amor incondicional. Ou seja, não responde à violência com violência, mas com amor. Não busca dominar, busca servir. Não se resigna diante do ódio, mas insiste no bem. Não aceita o mundo como está, mas propõe um novo caminho, o caminho do amor que cura e reconcilia. O Papa Francisco foi uma verdadeira voz contracultural, dentro e fora da Igreja. A sua maneira de falar, os seus gestos, os seus escritos, as suas escolhas pastorais, o seu viver, revelam uma crítica profunda ao modelo dominante da sociedade, que é baseado no individualismo, no consumismo, na indiferença em relação aos pobres, na idolatria do dinheiro, na exclusão, na violência, na destruição da criação. Ele propõe um retorno ao Evangelho como força de transformação pessoal e social. Retornar ao Evangelho. Não sei se sabes, mas Evangelho significa boa nova, a boa notícia. Ou seja, a boa notícia que vem com Jesus. Jesus transforma além em Evangelho em relação, numa nova aliança. Então, viver o Evangelho hoje significa amar sem condição num mundo de descartes, defender a dignidade humana onde há exploração, falar a verdade com caridade, sem medo de nadar contra a corrente. Significa recusar a lógica da violência, mesmo quando ela é popular e até legal. O Papa Francisco diz-nos: o Evangelho não é neutralidade, é fogo, é fermento, é luz.
Ele convida-nos a sair de nós mesmos e a ir ao encontro dos outros. É uma verdadeira revolução do coração. Então, esta contracultura para o Papa Francisco não é agressiva nem é sectária. Ela é profundamente evangélica, centrada na ternura, no amor, na humildade e na coragem de ser diferente. Ela expressa-se em perguntas como: quem são os que estão a ser esquecidos? Quem são os que não têm voz? Onde é que Jesus está a ser crucificado hoje? Como posso eu ser testemunha de esperança? Como te disse, uma revolução do coração, não das armas. É a partir do amor, a partir de um lugar de amor. Um amor que Jesus nos mostrou como viver todos os dias. Bom, e hoje ficamos por aqui. Espero que este primeiro áudio seja como um despertar, uma tomada de consciência e que nos prepare para acolher nas próximas horas, ou melhor, nas próximas aulas, o amor de Cristo que tudo cura e que tudo transforma. Senhor, obrigado por nos amares com um amor que não exige nada, mas transforma tudo. Ensina-nos a colocar-te no centro da nossa vida e a sermos instrumentos do teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Até à próxima. Paz e bem.